Minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tava com saudade, fazia tempo, né? Vamos a mais uma live de Direito Penal? Que legal, vamos entrando e eu vou colocar aqui o título da nossa live. Então, crimes sexuais. Crimes sexuais. Crimes sexuais. Com o @Prof. Alexandre Salim. Publicar, publicou, fixar. Fixei. Crimes sexuais com @Prof. Alexandre Salim. E aí, pessoal? Quanto tempo, né? Deixa eu colocar aqui meu celular. Vamos conversar? Como é que vocês estão? Tudo bem? Quem é que tá aí? Estou vendo a Antônia Fontinelli. Olha, eu estou vendo a foto da Vani. Deve estar aí a Vani, minha querida Vani. E aí, Vani, tudo bom? Juju! Estava na aula da sua pós, Miguel. É muita aula comigo. Não vai ficar de saco cheio de mim, né? E aí, Juju, tudo bom? Thaís, querida, tudo bom? Mauro Cíntia, tudo bom, meus queridos? Camila, tudo bem? Com sono, quem é que tá com sono? Leandro? Não, né? Nem pensar. Vamos conversar sobre um assunto que é super relevante. É o assunto do momento, né? Na verdade, os crimes sexuais, pessoal, eles sofreram duas grandes transformações. Uma em 2009 e outra agora, em setembro de 2018. E aí, Júlia? Tudo bom, querida? Denise, Débora, boa noite, saudades das aulas. Flavinha, a Flávia disse que ia dormir cedo hoje. Eu disse pra ela, olha, nem pensar, penal na veia de Salim, hein, Juju? Nem pensar, Flavinha, a gente tem um assunto muito importante, a Flavinha tá se preparando. Flavinha vai ser minha colega promotora, né? Eu espero que no Rio Grande do Sul, tá, Flavinha? Tomara. Boa noite, já recebi, como é que é? Olha, primeira vez que te assisto, que legal, querida, vai ser a primeira de várias, tá? Vamos juntos então? Que legal, bom ter vocês aí, tá, pessoal? A gente não tem tido aquela regularidade, Sony Penal impossível. Vânia, até que enfim apareceu a Vânia. Olha o meu amigo Henrique ADV. A gente não tá conseguindo, e aí, Isa, tudo bom? Não estamos conseguindo ter aquela regularidade que nós tínhamos, que nós estávamos tendo, né, pessoal, ao longo do primeiro semestre, no começo do segundo, mas agora chega final de ano, é uma loucura. E aí, Diogo, meu amigo? Duda, tudo bom, querida Duda? João, e aí, João Dornelles, meu amigo? Passei na OAB e ficarei aqui por toda a ajuda que você me deu. Que legal. O Henrique a gente esteve junto na OAB, né? Que legal. Hoje eu recebi também uma outra notícia, até botei no meu stories, de mais uma querida aluna que acabou passando nos recursos aí, muito bom, né? TED com penal nunca, né, Paty? Não tem como. E aí, Diana querida, vamos lá, Diogo, Natália, saludos. Eu também, penal na veia, essa matéria mais sensacional, mais apaixonante. Fagner, meu amigo, uma boa noite, uma luzinha, tudo bom? Elton, vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Professor, sua aluna de Goiânia. Ah, que assistiu às aulas de máscara. Querida, manda um beijo pra tua mãe, tá? Espero que esteja tudo melhor aí, hein? Tu é uma guerreira, como eu te disse, tá? Uma guerreira, muito bom, que legal. Carol Harter, hein? Miss Porto Alegre, agora Miss Fortaleza, arrasando nas praias nordestinas do Ceará, hein? E aí, Carolzinha, um beijo, tá? Diana de Pernambuco, Isa, vamos lá. Amo de paixão, diz a Diana, eu também. Jéssica Teodoro, 10, a Jéssica, nota 10. Magnum, e aí, meu amigo? Vamos lá, Dudinha? Bom, isso aí, manda um beijo pra tua mãe, tá? Gosto muito dela. Prof, maravilhoso, queremos mais aulas na SMAF, Escola Superior da Magistratura Federal. E aí, Aninha, tudo bom, Aninha? Que legal, né? Lá em SMAF, eu gosto muito da SMAF, gosto muito mesmo, tá? Mi português no es muy bueno, oh Natália, pero quiero agradecerle por su buena cuenta.
Saludos, Natália, muito gusto, ok? Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Leandro, meu amigo, salve, mestre. Esse cara vai ser meu colega, o Leandro Bispo, eu sei disso, tá? Minas. E aí, Carolzinha? Vamos lá, né? Bom, pessoal, vamos começar a trabalhar, hein? Olhem só. Nós temos duas grandes viradas nos crimes sexuais, tá? Um beijo para Salvador, tá, Isa? A primeira grande virada se dá em 2009. Antes de 2009, nós tínhamos, dentre os crimes contra a liberdade sexual, o estupro 213 e o atentado violento ao pudor, o 214. Qual o bem jurídico tutelado? Liberdade sexual. Então, na época ainda se falava em crimes contra os costumes, né, pessoal? Hoje nós falamos em crimes contra a dignidade sexual. Bom, dentro da dignidade sexual, que é o título, se nós pegarmos, é o título sexto da parte especial do Código Penal, o título é o gênero. Dentro do gênero há vários capítulos que são as espécies. Então vamos lá. Um dos capítulos traz os crimes contra a liberdade sexual. Este primeiro capítulo dentro do título dignidade sexual. Muito bem. Liberdade sexual significa que eu escolho com quem e quando eu quero me relacionar sexualmente. Isto é liberdade sexual. Este é o bem tutelado aqui no primeiro capítulo, dentro do título dignidade sexual. Liberdade sexual é isso, pessoal. Eu escolho com quem e quando eu quero me relacionar sexualmente. Antes da grande virada de 2009, a Lei 12.015, de agosto de 2009, nós tínhamos o estupro e nós tínhamos o atentado violento ao pudor, respectivamente o 213 e o 214. O 213, pessoal, era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. E o 214, o atentado violento ao pudor, trazia um crime sexual, mediante violência ou grave ameaça, quando a vítima fosse homem ou quando a vítima fosse mulher e a violência sexual não fosse uma conjunção carnal. Professor, o que é conjunção carnal? Maluzinha, um beijo, tá? Pra ti e pro DF aí, minha querida. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina da vítima. Isto é conjunção carnal. Portanto, qualquer outra forma de violência sexual diversa da conjunção carnal, então uma cópula anal, sexo oral, uma introdução de algum objeto na vagina da vítima, tudo isto caía lá no 214. Caía no então crime de atentado violento ao pudor. Vem a grande virada de 2009 com a Lei 12.015 e revoga o 214. E aí, eles perguntam a vocês nos concursos públicos se houve abolício criminis do 214. Se houve abolício criminis do atentado violento ao pudor, e você vai responder negativo. Não houve abolício criminis por causa de um princípio. Este princípio em direito penal se chama, pessoal, princípio da continuidade normativo-típica. O que significa o princípio da continuidade normativo-típica? Significa que aquela conduta do mundo real, aquela conduta da vida como ela continua prevista como crime em outro lugar e com outro nome. Não houve abolício criminis do atentado violento ao pudor, porque hoje ele está dentro do 213, com o nome de estupro. Hoje, pessoal, o estupro não é mais constranger mulher, é constranger alguém, homem ou mulher. E não é mais apenas, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. É a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Portanto, hoje, pessoal, a vítima do estupro pode ser um homem ou uma mulher. E a forma de violência sexual pode ser tanto a conjunção carnal, introdução do pênis na vagina, quanto qualquer outra forma de violência sexual. Tá? Olhem a pergunta de prova. Aliás, já caiu em OAB.
Aquele cidadão que é impotente. A impotência coeunde, não a generande. A coeunde, a que impede a ereção. Ele pode ser autor de estupro? Repito, o impotente pode ser autor de estupro? O que nós temos que compreender aqui falando do estupro 213? Que hoje o estupro 213, a partir da primeira grande virada, a virada de 2009, a virada que veio com a Lei 12.015, lá de agosto de 2009, ela diz: o mito presidente, tá? Calma, Tiago, meu querido, sem política aí, tá? Senão, já viu, né? A gente começa a discutir política e esquece da questão do penal. Vamos lá. Hoje vocês têm que entender que o estupro pode ser praticado por duas grandes formas, mediante violência ou grave ameaça sempre. Uma delas é a conjunção carnal, introdução do pênis na vagina. A outra é o ato libidinoso, ou seja, qualquer outra forma de relação sexual que vise a satisfação da lascívia, da luxúria, da libido do agente. Olhem a pergunta que eu farei agora. Eu preciso tocar no corpo da vítima para responder por um estupro? Ou, se for um caso, um estupro de vulnerável? Então eu vou responder a essas duas indagações que eu fiz. A primeira, o impotente pode ser autor? Pode. Por quê? Ele não precisa necessariamente praticar estupro mediante conjunção carnal, introdução do pênis na vagina. Ele pode também praticar estupro mediante outro ato libidinoso, seja ele qual for. Sexo anal, sexo oral, toques libidinosos nas partes íntimas da vítima ou, muito cuidado com a atual jurisprudência do STJ, com a contemplação lasciva. Existem decisões recentes do STJ que falam que a contemplação lasciva pode constituir o ato libidinoso necessário para caracterizar estupro, ou, se for o caso, repito, estupro de vulnerável. Portanto, não. O agente não precisa tocar no corpo da vítima para que haja estupro 213 ou estupro de vulnerável 217A. Bom, ao lado do estupro 213, nós temos outros crimes contra a liberdade sexual. Até agora, setembro de 2018, pessoal, nós tínhamos apenas 3 crimes contra a liberdade sexual. O estupro 213, a violação sexual mediante fraude, o 215, e o assédio sexual, o 216A. Qual é a grande novidade aqui dentro do capítulo 1º? Dentro dos crimes contra a liberdade sexual? É a criação de um 215A. Um 215A é a criação da importunação sexual. E aí nós começamos a falar já da segunda grande virada. A segunda grande virada que veio com a Lei 13.718. Esta lei que é do dia 24 de setembro de 2018 e cria, repito, o 215A, a importunação sexual. E na verdade, este fato ele tem endereço certo. Então ele foi pensado para aquela hipótese do ônibus lá de São Paulo, em que nós temos uma senhora que está dormindo de olhos fechados dentro do coletivo durante o transporte e simplesmente um rapaz se coloca ao lado dela e começa a se masturbar e ejacula no pescoço dela. Bom, aquele fato, depois de muita discussão se era estupro ou era uma mera contravenção de importunação ofensiva ao pudor, me parece que no caso concreto ganha a tese da contravenção penal. O artigo 61 da LCP, a Lei das Contravenções Penais, ele trazia, olha, estou falando no passado, a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Trazia a importunação ofensiva ao pudor. O que acontece? Vem a Lei 13.718, revoga o artigo 61 da LCP, a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, e no lugar dela cria o crime de importunação sexual.
Então nós não temos mais a contravenção, mas temos o crime agora de importunação sexual. Certamente será tema dos próximos concursos. Se a importunação, a contravenção de importunação sexual ofensiva ao pudor, ela, na verdade, sofreu uma abolitio criminis. Se aquela conduta que estava prevista como contravenção, a importunação ofensiva ao pudor, sofreu abolitio criminis. E você vai dizer não. Por causa do princípio, já citei, da continuidade normativo-típica. O que era contravenção, hoje é crime. É claro que hoje é mais gravoso, tanto que hoje é crime, não é contravenção. Não tem só pena de multa, tem pena de uma pena privativa de liberdade. Embora, convenhamos, né? Eles deram pena mínima de 1 ano aqui. Por favor, né? Olha lá, reclusão de 1 a 5 anos. Ou seja, há em tese a possibilidade do sursis processual, da suspensão condicional do processo conforme artigo 89 da Lei 9.099. Agora, muita atenção. Por quê? O 215-A, ele fala em praticar contra alguém e sem a sua anuência. Contra alguém significa que nós precisamos de vítima certa. Significa que nós precisamos de vítima determinada. Seja uma pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas. Portanto, eu tenho certeza que nas próximas provas, nos próximos concursos, isso será agora em 2019, vai cair o sujeito que se automasturba em praça pública. Um sujeito que pratica uma automasturbação em praça pública sem visar a alguém determinado, sem visar a vítima determinada, sem visar a um grupo determinado de pessoas. E eles vão te perguntar se é importunação sexual. E a tua resposta é negativo. Lembra, importunação sexual é praticar contra alguém e sem a sua anuência. Contra alguém pressupõe vítima determinada ou um grupo determinado de pessoas. Portanto, se nós temos um sujeito que está praticando a automasturbação em via pública, sem visar a alguém determinado ou um grupo determinado de pessoas, você vai dizer que é ato obsceno. Ato obsceno que está no artigo 233 do Código Penal. Não é o 215-A. O 215-A pressupõe vítima determinada ou um grupo determinado de pessoas. Tá? Bom, e aí, em homenagem ao Mauro Cíntia, quem é que tá aí? É o Mauro ou a Cíntia, hein? Me diz, por favor, quando a criança for menor de 14, cuidado que a tua pergunta ela não tá excelente. Por quê? Porque tu podes ter um adolescente. A criança pressupõe menor de 12. 12, 13 já é adolescente. Cuidado com o artigo 1º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O melhor é a tua pergunta. E quando a vítima for menor de 14? É o que eu vou entrar agora, tá? Virgílio, um beijo, tá, meu querido? Bom te ter aí. Cíntia. Ah, então tá, Cíntia, querido. Vamos lá. Entendeste, Cíntia? Não fala assim quando a criança é menor de 14. Porque eu posso ter menor de 14, adolescente. Um de 13, um de 12, tudo isso é adolescente. Tá? Vamos lá, então. O segundo grande capítulo. Então, nós estamos analisando o título. O título é Dignidade Sexual, Crimes contra a Dignidade. É o título 6º da parte especial. Dentro do título há vários capítulos. O capítulo 1º, Crimes contra a Liberdade Sexual. Onde está o estupro, a violação sexual mediante fraude, onde está o assédio sexual e onde está o novíssimo crime de importunação sexual, o 215-A. Tudo isso diz respeito a Vani, querida. Tudo isso diz respeito, então, ao primeiro capítulo. O capítulo Crimes contra a Liberdade Sexual. Depois, meu amigo Henrique ADV, nós temos o segundo grande capítulo. O segundo importante capítulo, que é o capítulo dos crimes sexuais contra vítima vulnerável. Ali, entre vários crimes, o que nós temos? Nós temos o estupro de vulnerável, que é, sem sombra de dúvidas, talvez o mais importante, pela grande incidência prática e teórica, é o 217-A. Nós temos a corrupção de menor. Nós temos a questão de praticar
sexo na presença de criança ou de adolescente, que é o 218A. Nós temos o 218B, que é o crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. E nós temos o 218C. O 218C traz a segunda grande virada. Como eu disse para vocês, aqueles que estão entrando, aqui nos crimes sexuais nós temos duas grandes viradas. Uma em 2009, com a Lei 2015, e outra agora em setembro de 2018, com a Lei 13.718. Bom, vamos falar aqui deste segundo grande grupo. Eu vou falar dos dois principais delitos, o estupro de vulnerável e depois eu vou ao novíssimo 218C, tá? Que é a divulgação de cena de estupro, de cena que faça apologia ao estupro, de cena de nudez, de pornografia, cena de sexo, tudo isso a gente fala já já. Vamos começar com o 217A. O 217A é o crime de estupro de vulnerável, tá? Vamos lá, meu amigo ou minha amiga, Iracilde Nunes, querida. Bom, a primeira coisa, este crime de estupro de vulnerável, 217A, ele pode ser praticado com ou sem violência. Muito cuidado com isso. O fato de nós termos violência ou grave ameaça contra a vítima não transforma o estupro de vulnerável, 217A, em estupro 213. Não. Se a vítima é vulnerável, ainda que exista violência / grave ameaça, você continua no 217A. O que interessa é a condição da vítima. Repito, o 217A, o estupro de vulnerável, pode ser praticado com ou sem violência. Pode ser praticado com ou sem grave ameaça. Então veja, ainda que não exista violência, é o estupro de vulnerável desde que a vítima seja vulnerável. O fato de existir violência, querida Jéssica, boa noite, vai ser sopesado pelo juiz quando o juiz fixar a pena base, quando o juiz enfrentar as 8 vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Então lembre, uma coisa é o estupro 213. Não há estupro 213 sem violência ou grave ameaça à vítima. Outra coisa é o estupro de vulnerável, 217A, que existe com ou sem violência / grave ameaça à vítima. O fato de existir violência só influencia na pena, mas não descaracteriza o crime. Muito bem. O que interessa para nós falarmos em estupro de vulnerável, 217A, é que a vítima seja vulnerável. Existem 3 grupos de vulneráveis, querida Maria Macedo. Boa noite, Juju30. E aí, Juju? Um beijo, tá? Existem 3 grupos de vulneráveis. O menor de 14, o doente mental e aquele que por qualquer razão não possa oferecer resistência. Menor de 14, doente mental e o que não pode oferecer resistência por qualquer meio. Lembre que neste terceiro caso está o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, em que a vítima é drogada e depois inconsciente é abusada sexualmente. Agora lembre, a vítima não precisa ser drogada por uma terceira pessoa para que haja estupro de vulnerável. Não. Pode ser que ela se drogue. Pode ser que ela vá para uma balada e diga, hoje eu vou tomar todas, eu vou encher a cara, eu vou me entorpecer, eu vou me drogar, e ela apague no sofá. E alguém chega e coloque a mão na vagina dela. Estupro de vulnerável. O que importa é que a vítima não possa, por qualquer meio, oferecer resistência. Me pergunta o Lincoln, e o idoso? Depende. O idoso hoje, ele pode ter 60 ou mais anos de idade. Se nós temos uma vítima idosa que não pode oferecer resistência, estupro de vulnerável. Se nós temos uma vítima que pode oferecer resistência e ela acaba sofrendo uma violência sexual, pode ser o estupro 213, tá? Então você veja o caso concreto, tá? Muito bem. Pode estar bêbada, isso aí, Thaís, mas cuidado, né? Ela está bêbada e não pode oferecer resistência. Esta é a questão, tá bem? Para que você fale em estupro de vulnerável, tá bom? Bom, se discutiu durante muito tempo a respeito da presunção de violência.
se esta presunção de violência, ou o termo moderno é vulnerabilidade, se é absoluta ou se é relativa. João, eu vou falar da ação penal daqui a pouquinho, tá, meu querido? Não precisa de representação, já te antecipo, tá? Bom, se discutiu muito tempo se esta presunção de violência ou esta vulnerabilidade é absoluta ou é relativa. Oi, Isa, querida, tudo bom? Há duas posições, inclusive, na doutrina. Alguns defendendo que é absoluta, outros defendendo que é relativa. O que faz a jurisprudência? O STJ, ele vai sumular a matéria. Então você tem que anotar aí a súmula 593 STJ. A súmula 593, Silmara querida, ela vai dizer que a presunção de violência é absoluta, que a vulnerabilidade é absoluta. Ou seja, pessoal, a vítima que tem menos de 14, ela não dá nenhum tipo de consentimento. É irrelevante o consentimento da vítima menor de 14. Pouco importa o consentimento da vítima, pouco importa eventual experiência sexual anterior dessa vítima menor de 14, pouco importa o relacionamento amoroso entre ela e o agente. Olha o que eu estou dizendo. A súmula 593 do STJ, ela diz que pouco importa consentimento do menor de 14, eventual relação sexual que tenha tido o menor de 14, eventual relacionamento amoroso entre o menor de 14 e o agente. Nada disso importa, tudo isso é irrelevante. Ou seja, se relacionou sexualmente de qualquer forma com o menor de 14, vejam, e eu já disse para vocês, não precisa nem tocar mais no corpo da vítima, porque há decisões que falam da contemplação lasciva, estupro de vulnerável. E mais, hoje, a partir de setembro de 2018, foi acrescentado ao 217A um parágrafo 5º. O parágrafo 5º vai estender esta ideia de presunção absoluta de violência para os outros dois grupos de vulneráveis. Então aquilo que estava na súmula só para o primeiro grupo, menor de 14, hoje está também para os outros dois grupos, doentes mentais e os que não podem oferecer resistência. Portanto, lembrem, não só a jurisprudência do STJ, mas hoje a lei 217A, parágrafo 5º. Parágrafo 5º que foi incluído pela 13.718, agora de setembro de 2018. Vão falar, não com estas palavras, mas vão nos trazer esta interpretação de que a vulnerabilidade ou a presunção de violência é absoluta. Tá bom? Vamos ao 218C. Vamos a esta grande virada da nossa legislação. O 218C, olha lá, estou colocando aqui na tela, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Há vários verbos nucleares. O 218C, minha querida Izzy, meu amigo Caleb, que bom te ver aqui, Caleb. Maior de 14 será estupro se for sem o consentimento da vítima, claro. O maior de 14, meu amigo Caleb, ele faz o que quiser do corpo dele. Esta tese que eu ensino para os meus alunos de direito penal a respeito do consentimento da vítima, o consentimento ofendido é uma tese. É uma tese que se estuda dentro da teoria do crime. E nós falamos dos requisitos para o reconhecimento do consentimento do ofendido. E um dos requisitos é que a vítima tenha capacidade para consentir. E isto se dá em regra aos 18 anos. Menos aqui nos crimes sexuais. Nos crimes sexuais, minha querida Thaís, aqui é 14. Com 14 anos a pessoa faz o que quer do seu corpo, da sua sexualidade. Então, para que haja crime quando a pessoa tem 14 ou mais anos de idade, ou é estupro, porque houve violência ou grave ameaça, ou é a violação sexual mediante fraude, o 215. O 215, a violação sexual mediante fraude. Por exemplo, um médico que mente para a paciente que precisa realizar um exame e toca a vagina dela, toca o seio dela, mas na verdade ele está se excitando ali. Ou seja, ele mente, é uma fraude. Eu preciso te examinar. Não precisa coisa nenhuma. Isto é a fraude, não a violência, não a grave ameaça, mas a fraude, a mentira.
tá? Isto é crime também, é claro. É o 215, tá? Muito bem. Eu falava para vocês do 218. O 218C, que foi incluído agora, pessoal. Agora tem, um mês? Tem um mês, né? Hoje é dia 24 de outubro de 2018, tem um mês. Foi incluído agora, pessoal, pela Lei 13.718. A 13.718, ela cria o 218C. Há vários verbos, eu vou ficar com o verbo divulgar. Divulgar o quê? Foto, vídeo ou qualquer outro registro. Vamos ficar com fotos ou vídeos, objeto material do crime. Fotos ou vídeos. Então o crime é divulgar uma foto ou um vídeo que contenha, e agora vem 3 formas de o sujeito praticar o crime. Contenha cena de estupro, ou contenha alguma cena que faça apologia ao estupro, ou contenha alguma cena de nudez, de sexo ou de pornografia. Vamos então por partes. Esta lei, a 13.718, dentre outras coisas, vai criar este novíssimo crime, que é o 218C. Divulgar cena de estupro. É a primeira coisa, é um crime contra a dignidade sexual. Não se quer que as pessoas se transmitam por WhatsApp cenas que contêm estupros. Quer dizer, seria um absurdo a pessoa analisar uma cena de estupro e se excitar. É isso que não se quer, ok? Então, o que se tutela ali é a dignidade sexual. Mas também cenas que contenham apologia ao estupro. Acaba sendo um tipo especial de crime contra a paz pública. Paz pública, professor? Sim. Então, além da dignidade sexual, se tutela também a paz pública na divulgação de cena que faça apologia ao estupro. Por quê? Porque o crime de apologia é um crime contra a paz pública. É um crime que está no 287 do Código Penal. E nós temos depois, então veja, são 3 formas. Divulgar cena que contém estupro, cena que faça apologia ao estupro, e eu falo estupro, entendam também estupro de vulnerável, ou, e agora vem a terceira parte, que é a parte final, que é a polêmica. Divulgar cena que contenha, divulgar uma foto, um vídeo que contenha cena de nudez, de sexo ou de pornografia. Hoje, nós estamos ainda engatinhando para sabermos a melhor interpretação a ser dada ao 218, seu última parte. Eu estou neste momento atualizando os meus livros. Eu estou atualizando, dentre eles, deixa eu pegar aqui o volume 2, ó, a minha sinopse. Então, volume 1, volume 3 e volume 2, onde estão os crimes sexuais no volume 2, editora Juspódio. Muito bem, eu estou neste momento atualizando. Neste momento, qual é a interpretação que me parece mais razoável, sob pena de nós admitirmos a responsabilidade penal objetiva? Que haja alguma relação com a vítima. Que haja alguma relação com a vítima, não íntima. Ou seja, pessoas que tenham relação íntima ou que tenham tido relação íntima, porque aí cai no parágrafo 1º. O parágrafo 1º trata daquilo que se conhece na língua inglesa como revenge porn. O que é revenge porn? É a pornografia de revanche. É a vingança pornô. É a pornografia de vingança. Esta é revenge porn. Então, durante o relacionamento, se amavam, estavam juntos, era um casal, enfim, perfeito aos olhos dos outros, tá? Quando se separaram, o que ele faz? Ele coloca na internet, eu falo ele, mas pode ser ela também, é que a cada 10 vítimas, 9 são mulheres. A cada 10 vítimas, 9 são mulheres, tá? Então, geralmente, os homens, inconformados com o término da relação, eles acabam divulgando na internet cenas, fotos, vídeos de um momento de intimidade do casal. Então, quando o casal ainda estava junto, ela se deixou filmar, ou ela filmou, né, para mandar a ele um WhatsApp com alguma cena íntima, ela se tocando, ou eles praticando sexo. Então, vejam, se houver este tipo de intimidade, de pessoas que estão se relacionando ou tenham se relacionado, você cai no parágrafo 1º. O parágrafo 1º do 218C, que traz a prática do revenge porn, tá? Da pornografia de revanche, a pornografia da vingança.
Agora eu volto. E para o caput, parte final. Divulgar cena de nudez. Porque pensem, se nós interpretarmos literalmente essa última parte do 218C, bom, pessoal, nós vamos punir grupos de WhatsApp aí, em que há trocas de mensagens, de cenas de sexo, ou de cenas de nudez, ou de cenas de pornografia. Quando eu falo que deve haver alguma relação, eu não falo relação íntima. Íntima cai no parágrafo 1º. Alguma relação no sentido de as partes ou se conhecem, ou são colegas, ainda que nunca tenham conversado. Ou é aquele fotógrafo que tira foto com a teleobjetiva, tira a foto e faz o vídeo, né? Da Daniela Sicarelli, por exemplo, naquela praia, praticando sexo com o namorado no mar. Então, alguma relação. Este sujeito que tirou a foto, que gravou o vídeo, que publicou, ele vai ter que ser punido. Agora, a grande discussão do momento é, e esses grupos de WhatsApp? Em que, na verdade, nós temos ali dezenas de pessoas trocando, às vezes mensagens, encaminhando, reencaminhando, encaminhando, reencaminhando. Mensagens que tenham cena de nudez, ou de sexo, ou de pornografia. Os paparazzi, né, Paty? Paparazzi tem que ser punido. Agora, e se uma pessoa recebeu uma foto antiga e tá lá e acabou reencaminhando? Pela lei tem que ser punida. Então, este é o grande desafio do momento. O grande desafio é como nós vamos fazer para lidar com essa situação dos grupos de WhatsApp, tá? A Diana traz uma questão muito importante. E se a vítima for menor? Se a vítima for criança ou adolescente, você não vai usar o 218C. Você vai usar o 244. Seja ele o caput ou o 244A, ambos do ECA, minha querida Diana, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, tá? Isto se a vítima for criança ou adolescente. Vítimas que não são crianças ou adolescentes, aí você tem o 218C, tá? Do ECA, isso aí, minha querida Cíntia, tá? A grande dificuldade, o grande desafio do momento é nós interpretarmos a parte final do 218C. Então você pode dar uma interpretação literal, que é o que alguns fazem, e é uma interpretação legítima. E aí você tem que punir todo mundo, tudo que é grupo de WhatsApp. Bom, isso aí em cadeia vai gerar uma responsabilidade penal objetiva, tá? Pelo menos é é o meu entendimento. Ou você pode dar uma interpretação sistemática, uma interpretação restritiva, que é a que me parece uma interpretação mais proporcional, tá? Mais proporcional, mais razoável, que é aquela que eu estou construindo para constar nos nossos livros, agora nas edições 2019, tá? Bom, alguém me perguntou ali, eu não consegui ver, mas foi um de vocês, a respeito do estupro coletivo e do estupro corretivo. O estupro coletivo já existia. O estupro coletivo nada mais é do que uma majorante. O estupro coletivo significa que o crime sexual foi praticado por duas ou mais pessoas. Só que agora se cria o estupro propriamente dito coletivo, porque antes o 226, inciso 1º, repito, Código Penal 226, inciso 1º, já falava em crime sexual praticado por duas ou mais pessoas. Agora, a nova lei, a 13.718, inclui ao 226 o inciso 4º, que traz o estupro coletivo e o estupro corretivo, que nada mais são, meus caros amigos e amigas, causas de aumento de pena. O estupro coletivo ou o corretivo são causas de aumento de pena que estão no 226, inciso 4º do Código Penal, tá? Saiu um pouquinho de foco, agora sim, voltou. Joia? Esses temas são os temas do momento. E ainda, pessoal, nós temos a ação penal. Ação penal. Nós temos uma nova redação do 225. O 225 do Código Penal, ele antes da Lei 13.718, essa agora de setembro de 2018, ele dizia: regra geral, os crimes sexuais dos capítulos 1º e 2º, esses crimes que eu estou comentando com vocês,
Então, por exemplo, o estupro, 203, está no capítulo 1º. E o estupro de vulnerável, 217A, está no capítulo 2º. Então, como regra, estes crimes eram processados. Vamos lá. Mediante representação da vítima, caput do 225, mas havia duas exceções. Vítima vulnerável e vítima menor de 18, quando então a ação era pública e incondicionada. Regra, pública condicionada à representação, e exceção, 2 casos. Vítima vulnerável e menor de 18. Incondicionada. Muito bem. Vem a nova redação do 225 e nos diz: é sempre pública e incondicionada. Ou seja, a ação penal nestes crimes sexuais que estão nos capítulos 1 e 2 do título 6º, crimes contra a dignidade sexual, todos estes crimes são de ação penal pública incondicionada. Bom, esta é uma regra mais gravosa que não poderá retroagir, sob pena de nós trabalharmos com uma retroatividade de lex gravior, que não pode. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 40, diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Para prejudicar, nunca. Então, minha querida Love, e aí Love, pô, que legal esse perfil, hein? Love. Bom, não precisa mais de representação. Ou seja, o MP, ele pode agir, inclusive, contra a vontade. Isso aí, Thaís. Contra a vontade da vítima. Repito, eu sou promotor criminal há quase 20 anos. Então, eu entendendo que o fato é grave e merece a persecução penal, mesmo que a vítima não queira depor, mesmo que ela não queira mais mexer naquilo, eu posso denunciar mesmo contra a vontade dela, tá? Então, lembrem, hoje estes crimes de estupro são de ação penal pública incondicionada. O que me parece vem a prejudicar o próprio entendimento da súmula 608 do STF. A súmula 608 do STF diz que quando há violência real, o estupro é processado por ação penal pública incondicionada. Bom, esse debate a respeito da subsistência da súmula, porque alguns dizem a súmula subsiste, outros não subsiste. Bom, ele perdeu a razão de ser. Está superado, a meu ver, o debate a respeito da súmula 608 do Supremo. Porque os crimes que estão nos capítulos 1 e 2 do título 6º, então, os crimes sexuais contra a liberdade sexual ou contra a vítima vulnerável, todos eles são processados por ação penal pública incondicionada. Gostaram da aula de hoje, pessoal? Isso, não condicionada não, incondicionada, tá? Incondicionada. Bom, eu tenho alguns recados finais para vocês, tá? O primeiro, eu queria deixar registrado o meu beijo muito especial para o meu querido Marquinhos, ele que é o cara por trás disso tudo, né? Esse perfil tão legal que é o perfil do Amo Direito, ele só é possível porque tem um carinha, né, por trás dele, que faz com que tudo isso fique possível. E ele está de aniversário hoje. Então, meu querido Marquinhos, um beijo, tá? Desse teu parceiro, desse teu amigo, desse teu colega aqui de tantos projetos, tá? A gente tá junto. Em segundo lugar, eu quero me colocar à disposição de vocês. Aliás, eu quero saber se vocês já printaram a tela aí. Se não printaram, printem agora, me mandem via direct que eu quero botar no Stories, tá? Eu quero botar e é interessante que a gente vai tendo um contato via Stories mais próximo. Vamos fazer o momento print então? Vou segurar o livro aqui, ó. Vamos lá? Printem aí e depois me mandem via Stories, beleza? Joia? Bom, olha só, pessoal. Eu quero também lembrá-los que eu tenho um projeto de mentoring, tá? O meu mentoring vocês encontram ali no meu perfil. Aqueles que não me seguem ainda, me sigam lá, tá? @Prof. Alexandre Salim. @Prof. Alexandre Salim. Todos os dias eu posto fotos, eu posto vídeos, eu posto dicas de penal. Nós estamos agora no momento de sorteio das minhas obras. Nós temos pelo menos 3 sorteios agora na próxima semana. Então corre lá no @Prof. Alexandre Salim, @Prof. Alexandre Salim. O print não saiu muito bom, Thaís. Olha, Thaís, eu já tô acostumado com a Flavinha, tá? Sempre ela me tira com o pior ângulo possível, mas tudo bem, deixa assim, me manda que tá bom, tá? Faz de novo? Faço. Então tá.
Vamos lá, 1, 2 e... Ai, ai, só vocês. Corre lá e vê no @Prof. Alexandre Salim. Nós temos vários sorteios, pelo menos 3 sorteios. Um deles com um livro, outro com 2 livros e outro com 3 livros na próxima semana, tá? É, né, Flavinha, tá rindo? Então corre lá, me segue, tá? E eu quero convidar a todos vocês que conheçam o meu projeto de mentoring, o mentoring de direito penal, tá? Ele tá atualizadíssimo com a lei 13.654, a lei que altera o furto e o roubo, e com a 13.718. Esta lei que eu comentei hoje brevemente, que altera os crimes sexuais, tá? São áudios temáticos de 15 minutos, onde eu tenho um curso completo de direito penal, parte geral, parte especial e um direito penal aprofundado, tá? Que é para uma segunda fase. Tá tudo lá. E eu espero vocês. Contem comigo. Nos encontramos na próxima semana. Bons estudos, ok? Beijo a todos vocês. E aquele abraço. Isso. Manda via direct, tá, Joãozinho? Abração.